Olá pessoal, meu nome é Júlio Cabral do Jornal do Carro e estamos aqui no lançamento do novo Hyundai Kona Hybrids. O modelo chega em nova geração, sempre com motorização híbrida, em duas versões. A mais barata é a Ultimate, custa R$ 214.990, mas já ainda há uma versão acima, a Signature. No caso, essa aqui que está nos acompanhando, ela custa R$ 234.990. Vocês podem ver pelo carro que eles têm um estilo muito ousado na dianteira. Aqui nessa cor cinza particularmente, faz sentido que a Hyundai chama de nariz de tubarão, ou Shark Nose, que realmente o carro tem essa cara, não apenas pelo formato, mas por não ter grade aqui, realmente parece o nariz do animal, é um toque bem ousado. Aqui tem os LEDs de posição que contornam a frente inteira. Na versão Ultimate eles não se acendem completamente, simplesmente ficam as luzes de rodagem diurna aqui. Mas na versão Signature ela tem a iluminação por completo, é algo bem ousado. Aqui nós temos conjuntos de faróis principais, tudo de LED. A entrada de ar tem um skid plate, como em outros modelos utilitários, o que dá um ar legal, emoldurando também a grade. E se vocês nos acompanharem, vamos ver aqui a lateral, como é que fica. A lateral é marcada pelos apliques de plástico, tanto aqui na cava de rodas dianteiras, quanto na traseira. E essas molduras dão um ar meio fora de estrada para o modelo, que tem um pouco mais de 16 centímetros de altura do solo. Os vincos são marcantes, como é de costume na Hyundai. Vocês podem ver também que esse vinco que se forma aqui, ele praticamente se une a esse vinco do vidro traseiro, no caso da terceira janela aqui do vidro traseiro na coluna C, dando um estilo que eles chamam de wraparound, quando o carro tem um elemento que contorna. Elemento, no caso aqui, que se repete também contornando o carro inteiro, nesse friso das portas, que se integra transformando isso no spoiler traseiro. Aqui atrás também temos filetes nas lanternas. Vocês podem ver que a linha inteira delas é contínua e isso transforma o carro em um visual ousado. Aqui tem um filete em cima, mas também é um conjunto de luzes aqui embaixo, onde estão luzes de freio e setas. Não é tão baixo quanto no HB20, que é aqui na parte inferior do para-choque, então ainda tem uma boa visibilidade na hora de sinalizar manobras. E aí, vamos lá dentro para ver como é que é o carro agora? Aqui no interior do Kona Hybrids você tem um design muito interessante, são duas telas digitais de 12,3 polegadas, tanto para o quadro de instrumentos quanto também para a central multimídia. Nós temos um esquema que dispensa aqui a alavanca no console e adota ela na coluna de direção, o que abre espaço para um enorme porta-copos e também porta-objetos. Também tem um aqui pequeno, mas embaixo tem mais um vão para você colocar um monte de coisas. São muito porta-objetos abertos, contudo, sem nenhuma sanfona para tampá-los. Aqui nós temos também carregador sem fio para o celular e você pode escolher se você quer apenas carregá-lo ou se você quer conectá-lo à central multimídia. Também temos uma tomada de 12 volts que fica coberta por uma capinha. Aqui temos comandos com material que lembra aço escovado, porém é plástico, com comandos físicos para a central multimídia, controle do som, coisas bem úteis que facilitam muito no dia a dia. O ar-condicionado é de 2 zonas e temos esse padrão de acabamento que é um padrão de acabamento que, como eu estava falando, ele é um tanto simples em termos de materiais macios, mas que tem boas texturas. O próprio desenho interno é muito interessante. A posição de dirigir é facilitada pelo ajuste elétrico do banco do motorista, incluído o lombar, o que é sempre uma boa coisa. E também temos um bom posicionamento ao volante, com ajuste de altura e profundidade da coluna de direção. Aqui há borboletas no volante, porém elas são para regular em 3 níveis o nível de intensidade da frenagem regenerativa do carro, lembrando que estamos falando de um híbrido. E o modelo, o porte dele fica entre um SUV compacto, como temos muito no Brasil, e um SUV médio, como é o principal concorrente dele, o Corolla Cross Hybrid, que na versão XRX custa um pouco menos do que ele. Porém, nessa versão Signature, ela é bem mais cara que o Corolla Cross. Vamos ver como é que está o interior aqui na parte traseira?
Aqui na traseira, com o meu 1,84 m de altura, eu fico bem posicionado. Minha cabeça ainda tem pelo menos 3 dedos em relação ao teto, enquanto sobra quase 3 dedos também em relação ao banco da frente. Lembrando que ele está ajustado para a minha altura. Ou seja, são 2,66 m de entre-eixos, mas, sinceramente, está muito bom para a classe. Embora seja um pouco menor que o Corolla Hybrid em algumas medidas, há conforto já aqui como 2 saídas USB-C e também regulagem para a saída do ar-condicionado, porém sem ajuste de temperatura. O espaço interno aqui é bom, mas vamos ver como é que é lá no porta-malas? Bem pessoal, aqui atrás, no porta-malas, tem um destaque. A tampa tem acionamento elétrico tanto por botão quanto na chave. Olhando bem um compartimento, podemos ver que tem banco bipartido, o que é sempre útil porque você não elimina totalmente o espaço para passageiros, se precisar rebater e levar um pouco mais de objetos, ou objetos maiores até. 407 litros de volume. Realmente não é um volume espetacular para a classe de SUVs compactos, tampouco para a classe de SUVs médios, mas tem algumas coisas interessantes. Uma delas é a oferta de estepe do tipo temporário. É sempre melhor do que um kit de reparo, afinal estamos falando do Brasil, onde o piso pode aprontar 1001 surpresas com os pneus do seu carro. Agora é chegada a hora de dirigir o novo Hyundai Kona Hybrid. Vamos lá? Bem, agora é chegada a hora mais esperada, a hora de dirigir o novo Hyundai Kona Hybrid. O Hyundai tem motor 1.6 aspirado e outro motor elétrico para juntos gerar 141 cavalos, o que não é uma potência expressiva, mas o torque sim é bom, 27 kgfm. Você tem a impressão que o carro anda até mais do que ele anda pelos números oficiais. Segundo a Hyundai, ele vai de 0 a 100 em cerca de 11 segundos. Porém, com ele na estrada, a percepção é que ele é muito mais forte, porque as retomadas são boas, mesmo no modo eco. Como nem tudo é sair da inércia patinando o pneu, o uso diário dele é muito agradável. Nós temos também para colaborar um câmbio de dupla embreagem em 6 marchas, que faz trocas bem rápidas. Há borboletas no volante. Curiosamente, elas têm 2 funções. No modo eco, você consegue utilizá-las para modular a força de regeneração da frenagem em 3 níveis. Mas no modo Sport, que eu estou agora, você pode reduzir as marchas ou subi-las na própria borboleta. Ele está, por exemplo, agora em 4ª marcha, ganhando velocidade muito mais rápido do que estava em 6ª, obviamente. Nós temos também um rodar suficientemente isolado. O carro tem suspensões McPherson na dianteira e Multilink na traseira, o que dá a ele um bom compromisso entre estabilidade e conforto. Porém, contudo, entretanto, a suspensão é um pouco durinha. No uso da cidade, você vai notar que em buracos ela repassa as imperfeições da cabine. Nada também que transforme o carro em algo desconfortável. Por outro lado, em curvas, tanto a assistência de direção quanto a calibração da suspensão ajudam muito na hora de pegar curvinhas. Você sente que é um carro pesado, porém muito bem acertado. E mesmo sendo um SUV, ele descreve trajetórias com precisão e passa total segurança ao volante. É um produto muito interessante, ainda mais nessa versão, que é a versão Signature, a top de linha. Ela traz itens como visão 360 graus, ela tem estofamentos de couro genuíno, teto solar que não é panorâmico. Contudo, tem um lado bom dele não ser panorâmico. Isso preserva o espaço para cabeças no banco traseiro, que nesse caso é bom mesmo para uma pessoa do meu tamanho. Então nós temos um carro que está dentro da faixa de competências, vamos dizer assim, de qualidades, para enfrentar o Toyota Corolla Cross Hybrid, que no caso na versão GGRX é um pouco mais barato, né? Sai por ser um pouco menos de 220 mil, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que o Hyundai não valha o dinheiro que eles pedem. Claro que é uma quantia elevada ainda assim, mas pensando num nicho onde há outros híbridos do tipo plug-in que custam também caro, ele é um híbrido pleno que satisfaz. Média de consumo, na vinda nós conseguimos fazer uma média de 19 km por litro entre cidade e estrada. Lembrando também que o carro só bebe gasolina. É um bom número. No geral,
a impressão que temos é que é um carro muito bem acertado, muito bem construído e que realmente trabalha nessa faixa de construção de categoria premium. Por mais que o acabamento não tenha mais partes macias, entre outros detalhes, ele sim, ele tem um posicionamento de construção bem interessante. E você tem todos de assistente de direção lá, controle de cruzeiro adaptativo, que não só serve na estrada, como também na cidade, porque ele tem a função stop and go, ou seja, ele acompanha o trânsito naturalmente, sem necessidade de você pressionar de novo o acelerador. Bem, pessoal, essas foram as nossas impressões nesse primeiro contato com o Kona Hybrid de nova geração. O modelo realmente ele tem um bom conjunto de equipamentos, é bonito, convenhamos que ele chama atenção nas ruas e também vem com uma proposta de preço um pouco além do Corolla Hybrid, mas com bons predicados para conseguir seu espaço no mercado tão concorrido como o de SUVs médios. Fiquem ligados no Jornal do Carro, obrigado e até a próxima!